Reflexão do dia, Romanos 16. Chegamos ao último capítulo dessa extraordinária carta do apóstolo Paulo, um tratado de teologia fantástico, espetacular por sua riqueza, pelo modo didático como ele vai construindo a sua linha de raciocínio e as explicações, e sobretudo pelo conteúdo capaz de envolver cada detalhe do que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo chama, o Evangelho da graça de Deus. E nesse último capítulo, então, que nós vamos encontrar, como esta é uma carta, a impressão que temos é que este último capítulo seria dedicado exclusivamente às saudações. E, de fato, esse é o tema predominante nesse último capítulo de Romanos. Mas, curiosamente, há duas brechas, há dois momentos em que ele foge um pouquinho desse conteúdo epistolar para falar de temas divergentes. Como, por exemplo, quando ele começa a lembrar que na igreja e na comunidade há pessoas com as quais precisamos ter cuidado. Alguém diria que isso era um problema do tempo de Paulo. Hoje não, hoje as pessoas são todas absolutamente confiáveis. Só que não. A verdade é que, mesmo na igreja de Cristo, nós não vamos encontrar pessoas perfeitas. E vamos encontrar entre elas pessoas que são, sim, perniciosas em suas atitudes, nocivas até. Paulo alerta quanto ao fato de que é preciso saber lidar com as pessoas e ter o cuidado necessário para que estejamos protegidos diante de pessoas que podem nos trazer prejuízo e podem nos trazer problemas. Ainda hoje é preciso estar atentos e nunca é demais lembrar a recomendação do salmista, já no primeiro salmo. Lembrando que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Paulo lembra então que é preciso cuidar. A outra digressão que ele faz nesse último capítulo é quando ele termina a sua epístola, não falando daqueles aos quais escreve, mas falando de Deus. Ele volta a lembrar que Deus é o merecedor de toda a glória. Em alguns momentos esse tema já aparecera, como quando lá no capítulo 11 aquele lindo hino de adoração exalta a grandeza e a sabedoria de Deus, ou mais adiante quando ele lembra, já próximo ao final do livro, que se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos somos do Senhor. Paulo lembra que a glória é devida a Deus. E a nossa vida deve ser vivida de tal forma que Deus seja glorificado. Que sejamos luz do mundo, como o próprio Jesus menciona no Sermão do Monte, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. A glória sempre será de Deus e é a Ele que deve ser dedicada a nossa vida. Amém.